Muito bem, começamos então com a entrevista com Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. É um prazer recebê-lo aqui em Os Pingos nos Is. O senhor sabe, ministro, que eu ia começar essa entrevista com um tema mais genérico, pedindo para o senhor fazer um balanço da pasta depois desses mais de 100 dias, porque os 100 dias foram aqueles que foram celebrados, todo mundo fez um balanço, queria saber dos obstáculos que o senhor encontrou. Agora, ontem eu fui a Brasília, a gente estava comentando antes de entrar aqui no estúdio, ao café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro, e nele o general Augusto Heleno acabou falando que uma das funções importantes do governo foi desfazer coisas erradas que haviam sido feitas por governos anteriores. Então, que desfazer, às vezes, é mais importante até do que fazer, que não deu tempo ainda para fazer tanta coisa, mas há muita coisa sendo desfeita. E aí eu lembrei dessa declaração do general Augusto Heleno porque hoje eu abri o seu Twitter e vi que o senhor compartilhou lá uma notícia da Marina Silva dando a declaração de que o governo está promovendo um desmonte total no meio ambiente. Há muita coisa que o senhor está desfazendo nessa área, na sua pasta? Olha, de fato tem razão o general Heleno. Uma das nossas grandes obstáculos e realizações nesses 100 dias é justamente começar a desmontar, está muito longe disso, mas começar a desmontar todas as coisas erradas, coisas mal concebidas, seja por má fé ou incapacidade administrativa, que foram sendo feitas não só nessa gestão que passou, aliás, acho que na gestão do Temer se melhorou muito em relação ao que vinha de lá de trás. O Brasil vem com problemas graves desde a Constituição de 88, que criou obrigações demais, constitucionalizou temas, criou uma série de problemas. E esses governos de esquerda dos últimos 20 anos, não estou falando dos últimos 2 nem dos últimos 3, estou falando dos últimos 20. O nível de aparelhamento ideológico nos órgãos é gigantesco, o nível de burocracia desnecessária ou feita de propósito para atravancar o desenvolvimento econômico é gigantesco, o nível de decisões ideológicas travestidas de decisão técnica é gigantesco, perseguição aos setores privados em todas as áreas. O pessoal fala muito do agronegócio, mas não é só. Imobiliário, setor industrial, vários. Todo mundo do setor produtivo reclama dessa perseguição. Então, uma parte importante do nosso trabalho é desmontar realmente essa armadilha que se criou na agenda ambiental, que é tão importante para o país. Nós não podemos deixar a agenda ambiental ser pautada por essa tentativa de evitar o desenvolvimento, essa tentativa de esquerdizar o tema ambiental. O tema ambiental pertence a toda a sociedade brasileira. E só para fazer um link com a notícia do dia, Augusto, se me permite, porque hoje o senhor anunciou a nomeação de novos nomes para o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Está havendo várias mudanças aí nesse órgão. Isso tem a ver também com esse ato de desfazer o que vinha sendo feito? Não, tem tudo a ver. Na verdade, nós assumimos o Ministério dia 1º de janeiro com um bom presidente do ICMBio, Adalberto Eberhardt, que é um ambientalista histórico, tem um trabalho bem feito na ONG que ele criou lá no Mato Grosso, etc. Mas o Adalberto entendeu que a contribuição dele estava dada. É um desafio muito difícil você lutar contra essa máquina estabelecida. E aí nos deu a oportunidade de colocar o Coronel Homero, comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, e vários oficiais que trabalharam com ele e comigo. Porque eu também fui secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo, portanto a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo trabalhou comigo. Eu conheço esses oficiais, todos eles. Pessoas que são bem treinadas, pessoas sérias, com disciplina. E ao contrário do que está sendo dito, eles sabem bem administrar. Basta olhar a Polícia Militar de São Paulo. Tudo funciona, tudo em ordem, tudo em dia. Ao contrário do nosso órgão, infelizmente, que pela incapacidade, pela inabilidade administrativa dos que os antecederam lá atrás, nós temos umas frotas completamente destruídas, prédios abandonados, nem uma visitação nos parques nacionais pífia. E o único exemplo que eles usam para dizer que o ICMBio funciona bem é justamente o dos parques que estão concedidos à iniciativa privada, ou seja, Foz do Iguaçu, Noronha e Corcovado. Agora, ministro, a impressão que eu pessoalmente sempre pensei assim, a impressão que se tem é que o IBAMA é mais aparelhado que todos os outros, ou foi aparelhado. Eu pergunto primeiro se essa impressão é real, bate com a realidade. Segundo, se eles são funcionários que garantem o cargo com esses privilégios que existem no funcionalismo público, como é que é a situação funcional desse pessoal que foi mobilizado para esse aparelhamento? Olha, o IBAMA, Augusto, aliás, essa regra também serve para o ICMBio, mas eu vou responder em relação ao IBAMA, que acho que é mais importante por causa da sua pergunta aqui. O IBAMA tem quadros técnicos muito bons.
tem uma estrutura de análise bem feita. Desculpe, é porque muitos ouvintes, espectadores, às vezes têm dúvidas sobre o que realmente são e o que fazem esses órgãos, porque a gente está acostumado com essas nomenclaturas. Se o senhor puder só definir o ICMBio e o IBAMA antes da gente detalhar. São dois órgãos, na verdade, eles eram um só. Até a gestão da Marina Silva, que por questões político-ideológicas os separou. Mas o fato, os separou não, criou o ICMBio, que até então não existia. Então era tudo IBAMA. O IBAMA hoje é um órgão técnico, o nome como Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. Então o IBAMA é o órgão necessário, o órgão que tem como função análise técnica de licenciamento ambiental, de fiscalização de atividades poluidoras, de atividades, por exemplo, desmatamento e unidades de conservação, terras indígenas, áreas da União, licenciamento de temas que são interestaduais, porque a Lei Complementar 140 delegou para os estados e para o município muitas das atividades de licenciamento, mas algumas permaneceram com o IBAMA. O IBAMA tem um quadro técnico muito bom. Eu diria que a sua maioria de funcionários é gente preparada, dedicada e que carrega o piano, porque os governos anteriores, que se dizem monopolistas da virtude e da ética, depauperaram os órgãos públicos. Enquanto criavam um monte de cargo de carteirinha, cargo comissionado, para colocar a petistada, os amiguinhos do poder, os órgãos técnicos que precisavam ser fortes, com orçamento bem treinados, foram sendo depauperados. Muito bem, o IBAMA tem uma parcela grande de gente técnica, preparada, dedicada e tudo mais. Mas, enfim, infelizmente, tem alguns que são radicais, que usam os pareceres técnicos para colocar a sua ideologia essa contrária ao setor privado, ideologia essa contrária ao desenvolvimento econômico, contrária à indústria, contrária sobretudo ao agronegócio, ou seja, é uma militância disfarçada de parecer técnico, disfarçada de opinião técnica. Isso se reveste, infelizmente, também em algumas atividades de fiscalização, que acaba tomando uma postura persecutória ou excessivamente constrangedora. Agora, isso, felizmente, não é uma maioria, é um pequeno grupo, mas que faz muito barulho. Então o que nós temos que fazer? Prestigiar os bons quadros técnicos do órgão, fazer com que a esses que são os bem preparados, bem intencionados e tudo mais, eles sejam os grandes articuladores, os grandes executores da política ambiental dentro do órgão. E esses que exageram, esses que colocam a ideologia disfarçada de técnica e tudo mais, que criam problema para o Brasil, não é para mim, é para o Brasil. Porque é o brasileiro, é o desenvolvimento, é o emprego, a geração de renda e tudo mais que está sendo prejudicado no nosso país por essa mentalidade de uma minoria, mas que faz barulho, que é ligada a sindicato, que é ligada a uma série de movimentos que a sociedade brasileira, inclusive, rechaçou nas eleições em outubro. A sociedade brasileira falou, cansamos desse modelo stalinista, sindicalista, coletivista, ou seja lá qual for o ista, cansou disso. Nós não queremos mais isso para o Brasil. Então não é uma decisão do Ricardo Salles ou do presidente Jair Bolsonaro, que aliás está fazendo isso muito bem. Essa é uma decisão da sociedade brasileira. Eles nos delegaram o mandato nesse sentido. Façam isso. É isso, para isso que nós recebemos a missão do povo. E só para manter o assunto no IBAMA, antes de passar aqui a palavra para o José Maria Trindade, o senhor também comentou uma notícia de que a Polícia Federal prendeu o ex-superintendente do IBAMA numa operação contra a exploração da Amazônia. O senhor escreveu que só é ex-superintendente porque o senhor demitiu. Se fosse pela antiga turma do bem, entre aspas, estava lá até hoje, é isso? Exatamente. Bom, eu quando demiti os superintendentes do IBAMA, 21 estados, eu fiz isso justamente porque eu disse, olha, é um cargo representativo do poder federal em cada estado. Essa pessoa que desempenha, eu não fiz nenhum juízo de valor anterior, ou seja, não fiz nenhum pré-julgamento das pessoas, mas eu tenho que ter confiança absoluta de que todos os superintendentes que estão desempenhando seus papéis são pessoas que atendem o critério, vamos dizer, de disciplina, de comportamento, a parte de austeridade e também o critério técnico. Então, o que nós fizemos? Para não ser injusto com ninguém, saem todos e nós vamos escolher novos. Até alguns poderão ou poderiam ser recolocados se assim fosse demonstrar ser adequado. Esse é um exemplo, por exemplo, que estava lá, não tínhamos nós que tínhamos colocado, e ele saiu, logo em seguida a Polícia Federal prendeu. Qual é o nome dele? Tem um nome, José alguma coisa, eu não sei. A gente confere daqui a pouco. José Maria Trindade, sua pergunta. Pois é, olha, ministro, eu costumo dizer aqui que eu fui surpreendido com a mensagem sobre uma lei que eu não sabia da existência, que é a lei de Parkinson, né? Ela explica exatamente o que os senhores falaram ali no início, né? Sobre a dificuldade de desmontar. Porque a frase principal dela é a quantidade de tempo que uma pessoa tem para desempenhar uma tarefa, é o tempo que será utilizado para concluir essa tarefa. Então, é uma lei que mostra que as coisas expandem de uma maneira muito natural
e no governo, quando é criado um instituto, o anterior não é desmontado, então a coisa só vai somando e se sobrepondo. Por exemplo, o IBAMA foi criado para substituir 4 outras instituições que também não foram extintas, e depois o ICMBio. E a indicação, ministro, é que o senhor vai reagrupar tudo, né? Todos esse IBAMA, ICMBio, enfim, e todas as instituições numa só. É isso mesmo? E também sobre a retirada do ar do mapa que acompanha ali as florestas e a manutenção das florestas. Bom, vamos lá, por partes. Com relação ao IBAMA e ICMBio, a nossa ideia é fazer esse processo de reestruturação, aprimoramento, melhoria dos órgãos separadamente, para ver se eles separadamente conseguem atingir o nível de eficiência e de entrega de resultado que nós queremos. O ICMBio mais voltado para as unidades de conservação, o IBAMA voltado para licenciamento e fiscalização dos temas ambientais. Se esse nosso processo de modernização, aprimoramento for suficientemente bem sucedido a ponto de recomendar a não fusão, ela não acontecerá. Ela não é um objetivo em si mesmo, mas é uma possibilidade que nós consideramos lá no início e consideramos agora também, mas não é esse o objetivo final, não é unificar só por unificar, mas sim sanear, adequar, dar maior efetividade e qualidade das atividades em ambos os órgãos. Com relação ao mapa, interessante foi a cobertura que se deu. Na verdade, o mapa ou o sistema de mapeamento, ele foi tirado do ar porque ele tinha uma série de problemas técnicos que estão sendo consertados. Qual foi o erro ali da nossa parte técnica do Ministério? Podia ter colocado, olha, está em revisão, ou está em adequação o mapa. O mapa não foi suprimido, ao contrário do que foi dito. Ele tinha alguns erros que tinham sido apontados pela área técnica, eles tiraram do ar e vão recolocar. Não sei como é que está esse trabalho, porque isso não é feito pelo ministro, mas é um problema técnico, não tem nada a ver com supressão de informação. E esse dado foi fornecido a quem questionou. Obviamente que algumas pessoas que cobrem a imprensa, cobrem o governo por questões ideológicas, etc., omitem a informação que foi dada pelo Ministério e colocam o dado como se nós tivéssemos suprimido, Zé Maria, aquilo com alguma intenção, algum objetivo. Zero, não tinha objetivo nenhum. Aquilo foi tirado do ar pelo operacional dos sistemas, porque tinha um erro e estavam consertando o erro, não dava para fazer isso com o sistema no upload. Ministro, há pouco tempo eu entrevistei o presidente Bolsonaro, ele, aliás, elogiou a sua atuação, e ele disse um negócio que ficou incompleto aí na conversa, não tivemos tempo aí de desdobrar a conversa, o tema. Ele disse o seguinte, que depois de conversar com o presidente Trump, ele disse que havia um plano que envolvia os Estados Unidos e o Brasil tal, para mudar as coisas na Amazônia, mudar a política da Amazônia. E disse também, e falou que gostaria de rever algumas demarcações de terras indígenas. O que a gente pode saber sobre as mudanças da política para a Amazônia? Bom, o que vai acontecer? O Ministério, Augusto, cuida das unidades de conservação. A parte indígena é FUNAI, enfim, hoje lá com a ministra Damares e com o secretário Naban Garcia, não é a nossa competência. Mas a Amazônia tem a ver com... Sim, não, a Amazônia sim. Então, a lógica da demarcação das terras indígenas, ela também se aplica à lógica da delimitação de unidades de conservação e outras restrições territoriais, até que têm aspectos estaduais e até, às vezes, municipais, APAs e tudo mais. Você precisa ter critério para demarcar. Ele tem que ter uma justificativa. O que aconteceu durante esses 20 anos que a gente se referia agora há pouco e que a esquerda, muitas vezes por questão ideológica e muitas por questões econômicas, quer dizer, vinha com esse discursinho ideológico, mas no fundo era interesse econômico por trás. O que aconteceu? Demarcou-se uma série de áreas sem o devido fundamento, sem a justificativa, sem efetivamente demonstrar não só a necessidade, mas o critério de conveniência e oportunidade. E isso cria um impasse enorme quando você faz a demarcação, e aí eu estou falando especificamente da unidade de conservação, que é o que nos toca lá. Você cria unidade de conservação de proteção integral, você está proibindo quem está lá dentro de continuar lá. Só que o Estado caloteiro, o Brasil é caloteiro nos tributos, é caloteiro na questão de posse e é caloteiro também nessa parte de unidade de conservação. Porque você demarca a unidade de conservação, transforma a pessoa que está lá dentro numa espécie de invasor, numa terra que era dela mesma, não indeniza e exige que ela saia.
Quer dizer, é uma barbaridade sem tamanho. A pessoa é dona, imagina você ter um sítio, uma propriedade, uma casinha, do dia para a noite a sua casa vira uma casa que não pode ser, você não pode mais estar lá dentro, só que o Estado não te indeniza. Ou em alguns casos indeniza ou oferece valores que são pífios, absolutamente incompatíveis com aquele intangível, com aquela estrutura que está lá. Primeiro, a lei, aliás, só concluindo, a lei diz que ao fim de 5 anos, se você não desapropriar, se você não pagar a indenização, tem que caducar o decreto que cria a unidade. Por quê? Porque você está criando um impasse jurídico que é inaceitável. Então, o que se tem que fazer em alguns casos? Alguns casos é rever se realmente aquele nível de intervenção, ou seja, aquela categoria de unidade de conservação é a mais adequada. Tem várias categorias, de acordo com o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é uma lei federal, você pode mudar a categoria. Tem algumas RESEGs, Reserva de Vida Silvestre, etc., que permite, por exemplo, que a pessoa que vive da pesca artesanal ou da agricultura tradicional, etc., continue morando nas áreas. Você não precisa transformar aquilo de proteção integral e tirar a pessoa de lá. Então, portanto, há casos em que você faz a recategorização da unidade de conservação. Há outros casos, Felipe, diferentemente, em que você pode fazer a delimitação, a alteração do perímetro. Não tem por que, às vezes, você incluir na borda de uma unidade de conservação uma cidade, uma vila, um pequeno povoamento. Para quê? Só para criar problema fundiário. Então, você exclui aquele lugar, você redefine, portanto, o perímetro. Você muda o perímetro da unidade de conservação para mitigar, para diminuir os conflitos em razão da posse e da propriedade das áreas. Também é uma alternativa. Em última análise, revogar a unidade de conservação, se ela não tiver justificativa nenhuma, ou também o que deveria ter sido a primeira medida, que é indenizar de maneira adequada, ou seja, fazer a regularização fundiária daquele que não pediu para estar dentro da unidade de conservação. Já que vocês falaram de Amazônia e demarcação, o senhor disse logo que assumiu a pasta, lembrou o dado que a gente teve um aumento de 14% do desmatamento no último ano, apesar da fiscalização. E eu estava lendo hoje, vocês tocaram no assunto, eu fui tentar lembrar, que o senhor vê dificuldades para ter o desmatamento ilegal zero como meta em razão dos conflitos em áreas próximas às unidades de demarcação. E eu lembro que na corrida eleitoral também, aproveitando o assunto da Amazônia, sempre os petistas diziam que o governo Bolsonaro venderia a Amazônia e também criticavam a questão do desmatamento. Depois apareceram dados em que houve desmatamento muito também no governo do PT. Como é que fica essa questão na sua pasta, na sua gestão? Não, primeiro, essa questão do desmatamento ilegal, ela tem que ser combatida. Isso não há dúvida. Tudo que é ilegal tem que ser combatido. Isso é obrigação nossa. Você cumprir a lei não é favor, não é coisa da direita nem da esquerda. Cumprir a lei é obrigação de todos. Nem mais porque você está perseguindo e nem menos que você está prevaricando. Então, esse é o primeiro conceito. Agora, por que tem desmatamento ilegal na Amazônia? Por diversas atitudes. Inclusive uma questão de pressão da sociedade, pressão econômica. Ou seja, você criou certas distorções ali. Ou seja, dá um exemplo concreto para materializar a conversa. No final do ano passado, a administração do IBAMA, por uma questão, na minha opinião, absolutamente sem fundamento, ideológico, persecutório, criaram uma lista gigantesca de espécies de madeiras classificadas como em risco de extinção. O governo Temer, né? Ano passado, o governo Temer. Exatamente. Claro. Exatamente. Então, aí, o que acontece? Você transforma tudo em ilegal. O que faz uma empresa de manejo florestal que esteja fazendo as coisas adequadamente? Você transforma a vida dela, a vida econômica, inviabiliza a atividade econômica. O que essas pessoas vão fazer? Vão fazer atividade ilegal. Toda vez que você radicaliza uma postura, você joga a pessoa para a ilegalidade. Então, você tem que ter muito bom senso nessa questão econômica. Na Amazônia é a mesma coisa. Você tem que reconhecer que as unidades de conservação precisam ter cuidado, precisa ter fiscalização, precisa ter policiamento. Sim, tudo isso. Mas ela também tem que conviver com as pessoas que estão ali no entorno. Senão você transforma as pessoas em seres indesejados. Essa é a postura de muitos desses que defendem essas radicalizações, esses discursos com relação à Amazônia. É como se o ser humano fosse uma espécie indesejada. Portanto, vocês todos vão embora para deixar aquilo lá intocado. Isso não é a minha solução correta. A família tem raízes lá, a pessoa mora lá. Você não pode condenar essa população que vive na Amazônia à pobreza absoluta. Eles têm que ter uma atividade econômica. Qual a atividade econômica? Ligada à floresta, é aquilo que eles têm lá. Então tem que apoiar, tem que ter bom senso, senão tudo vai ser jogar a pessoa para a ilegalidade e ela vai para tudo ou nada. Isso serve para o garimpo, isso serve para roubar madeira ilegal, isso serve para abertura de áreas de pecuária em áreas griladas. Então você tem que atuar de maneira equilibrada, tem que reconhecer que a pessoa precisa ter uma atividade econômica que a sustente.
Se você asfixia a pessoa até o limite, ela simplesmente abre mão de toda e qualquer postura legal e fala, bom, eu não vou ver minha família morrendo de fome, eu não vou meus filhos... E vai vender madeira. Ou entre vender a madeira, ou tirar a madeira, e ver o filho morrendo de fome, o que você acha que a pessoa vai fazer na Amazônia? Então tem que ter respeito, tem que reconhecer isso. O que você conseguiu fazer concretamente nesses 100 dias, como lembrou? Já foi possível fazer o quê? Primeira coisa, Augusto, que me parece o mais importante, reconhecer de uma vez por todas, contrariando o discurso dos charmosinhos que gostam de viajar aí por Paris, Europa e tudo mais, falando de mudança climática, reconhecer que o problema ambiental no Brasil está nas cidades, não está no campo. O Brasil, em segundo lugar, não é um grande contribuinte de gás de efeito estufa. Quando fala a mudança climática, porque o Brasil, as contribuições brasileiras, nós somos menos de 3%. Se você somar a China com os Estados Unidos, dá quase 40%. Se somar os países europeus, dá quase 70%. Nós somos 3%. Ou seja, nós não somos os culpados pela mudança climática. Não importa se a discussão é de desmatamento, se é de poluição urbana ou tudo mais. Nós somos 3% do volume de gás de efeito estufa no mundo. 3%. Então, já que nós somos 3%, vamos dar menos, vamos policiar menos o Brasil, os europeus, os americanos e todo mundo. Menos. O Brasil não é o responsável pela mudança climática. Dito isso, a nossa agricultura é a mais sustentável do mundo. Portanto, o que nós estamos fazendo lá? Conciliando a atividade da agropecuária sem persegui-los e sem permitir ilegalidades. Mas não é ali o problema. Nós indicamos a agenda de qualidade ambiental urbana como prioridade do Ministério. Saneamento. Um país que não tem saneamento básico, uma vergonha. Isso sim, o verdadeiro índice que demonstra o nosso subdesenvolvimento. País que não tem cobertura de saneamento e onde tem, muitas vezes, é ineficiente. Então, a primeira bandeira da agenda de qualidade ambiental urbana, saneamento. Número 2, o lixo. O lixo no Brasil é uma das maiores desordens nacionais. Esses lixões a céu aberto, falta de gestão, completamente descontrolado o problema do lixo do Brasil em todos os estados. Então é o segundo item da nossa agenda de qualidade ambiental urbana. Aliás, é na terça-feira agora, dia 30, em Curitiba, que nós vamos lançar a fase 2, o plano de qualidade ambiental urbana tem 6 fases. O primeiro foi o combate ao lixo no mar, lançado no dia 22 de março. O segundo, 30 de abril, lá em Curitiba, que é o programa de resíduos sólidos, reciclagem, coleta seletiva, reaproveitamento energético do lixo, enfim, uma série de atividades relacionadas à solução do problema dos resíduos sólidos. Aí também, qualidade do ar. Você vai em qualquer cidade, grande centros do Brasil, grande poluição horrorosa. Você vai pousar aqui em São Paulo, você vê de cima aquela fumaça preta. Quer dizer, o problema do Brasil, de novo, não está no campo, está nas cidades, onde moram 80% das pessoas. Área verde em área urbana, quer dizer, vegetação em área urbana. Contaminação do solo, fundamental. Então são 6 itens da agenda de qualidade ambiental urbana, todos programados, todos planilhados, com índice, meta, prazo, resultado, tudo isso colocado para cumprir durante os 4 anos de mandato. Essa é a principal realização. E o senhor, ministro, falou aí em mudanças climáticas, numa contribuição de 3% só do Brasil. Essa questão é sempre um motivo de debate ideológico na internet, nas redes sociais. Até o professor Ricardo Felício, que chegou a ser cotado para o seu cargo, é um grande combatente dessa tese do aquecimento global feito pelo homem. Qual é a sua posição a respeito disso? Bom, eu acho, primeiro, eu não discordo que há mudança climática, mas entendo que há argumentos dizendo que a Terra, o planeta Terra, vem mudando a temperatura ao longo de toda a sua existência, milhares, Exato. Centenas de milhares ou milhões de anos. Ou seja, essa discussão, dizer, só está mudando agora por causa da emissão do gás de efeito estufa, não me parece que ela tenha muito fundamento. O que tem fundamento, sim, dizer, tem mudança climática, sem dúvida. Quanto da atividade humana contribui para isso, e mais do que isso, o mais importante de tudo que as pessoas não falam, quanto custa em termos de oportunidade, ou seja, alocação de investimento público e privado, todas essas medidas de discussão do efeito climático. Porque quando você coloca dinheiro, energia, esforço, tempo para ficar discutindo mudança climática, você está deixando de fazer isso em outras coisas que são prementes. Você pergunta para o brasileiro que mora na favela com o pé no esgoto se ele está preocupado com a discussão da mudança climática em Paris ou se ele quer que canalize o córrego na porta da casa dele para o filho não ir para o hospital toda semana. A filha que tem doença respiratória, problema problema respiratório, bronquite, asma, etc., se ela está preocupada com a reunião de Schengen
ontem lá na Estocolmo, não sei aonde, ou se está preocupada com o problema de quem vive aqui no dia a dia. É este o trabalho que nós estamos dispostos a fazer. Eu não sou contra a discussão na academia sobre mudança climática, pode ter pontos de vista a favor, contra. Nós no Ministério estamos fazendo o que nós achamos que é o certo. Essa mudança, essa postura nossa em relação à qualidade ambiental urbana, ela contribui para mitigar a mudança climática. Agora, você pergunta, eu vou paralisar o Ministério para ficar fazendo discussões e seminários, dando dinheiro para a ONG fazer estudo? É isso que eles querem, que eu fique patrocinando dinheiro para o sujeito viajar de Paris, de Londres para Roma, não sei o quê, para tudo isso com o dinheiro do governo. O dinheiro que dizem que é do mercado internacional lá no Fundo Amazônia foi doado para o Brasil. Esse dinheiro não pertence lá fora, o dinheiro é nosso. Aliás, eu fui, Augusto, é importante dizer isso, eu fui lá no Fundo Amazônia pessoalmente olhar os 104 contratos que são firmados com esse dinheiro, esse $1 bilhão. Governança muito pequena. Accountability, quase nada. Ou seja, nós estamos repassando dinheiro para uma série de atividades que é best efforts. Ou seja, se der certo, deu, se não deu, ninguém está tomando conta. Isso acabou, vai acabar? Não, vai mudar a governança. Nós vamos ter um negócio que tem que ter meta, prazo, resultado, transparência. O sujeito fala, eu tenho um projeto, se der certo, deu, se não deu, eu já tomei o dinheiro. Negativo. Quer dizer, por trás de uma bandeira supostamente popular, que gera um apelo emocional, a preocupação com a salvação do planeta, há muitos gastos desnecessários, e é isso que o senhor está querendo interromper. Não, há uma indústria da consultoria, há uma indústria das palestras, há uma indústria dos seminários vivendo em torno disso daí. Por que essa gritaiada toda das ONGs, dessas pessoas que assinaram aí o manifesto, não sei o que, da Science? Porque tudo você está fechando a torneira. O cara está acostumado a ficar fazendo palestra e tudo mais com o dinheiro dos outros. Ele pode discutir o que ele quiser, só não pede dinheiro para o Ministério. Zé Maria Trindade. A gente não está ouvindo Zé Maria, a produção vai ajustar o som. Okay. Diga aí, Zé Maria, agora sim. Ok. A gente está acostumado, os governantes chegam e quando se trata do meio ambiente, dizem, não mexe nisso não, deixa esse pessoal muito chato, grita muito, faz muito barulho. O senhor está encarando, eu diria que de tédio, o senhor não morre nesse ministério não, viu? São muitos problemas e muitas polêmicas. Recentemente, por exemplo, aquela história de o senhor não ver motivo para um ato agressivo de queimar máquinas, caminhões e tal. Como é que isso vai ficar? E também eu queria que o senhor estendesse mais sobre as ONGs. O senhor prometeu visitar algumas. Bom, com relação às máquinas, né, Maria, o importante é o seguinte, já existe uma instrução normativa do IBAMA regulamentando, e ela diz com todas as letras que a queima de equipamento é caso excepcionalíssimo, já está dito lá, só que precisa detalhar melhor como é que se qualifica, portanto, esse caso excepcional e o que acontece para aqueles que usarem do Instituto sem justificativa, ou seja, qual é a punição? Você tem uma regra sem punição, a regra é inócua. Então, essa é uma situação que nós estamos ajustando. Segundo lugar, esse assunto das ONGs, nós concluímos agora, recebemos em 4 tranches os contratos do Fundo Amazônia, concluímos agora a análise da 4ª tranche, portanto, 100% dos contratos que estavam lá, e agora sim nós vamos começar a visitar alguns casos que foram escolhidos. Teve um caso interessante, eu não posso dizer quem é por enquanto, teve uma ONG que recebeu o dinheiro do Fundo Amazônia para quitar a dívida que ela tinha com o Ministério das Cidades, quer dizer, é o fim da picada, e ninguém controla esse negócio. Então nós precisamos realmente ter muita objetividade em tratar esse assunto, isso não pode ser tratado na emoção, tem que ser tratado com a técnica. Nós respeitamos as ONGs que fazem trabalhos sérios, tem gente séria na área do meio ambiente, sim, tem gente que trabalha direitinho, mas isso não pode, a pessoa simplesmente dizer, não, eu sou ongueiro, portanto, eu sou limpinho, correto e cheiroso. Não é verdade. Nós temos que ter o comportamento, a transparência, a eficiência ou as metas muito claras. E quem decide que tipo de trabalho vai ser financiado pelo dinheiro do governo é o governo. Não adianta dizer, não, nós somos não governamentais, mas nós queremos dinheiro do governo. Não, se você quer dinheiro do governo, você tem que seguir o que o governo quer que você faça. Se você quer fazer o que der na sua cabeça, não tem problema, mas faça com o seu dinheiro. Muito bem, a gente vai para o Ricardo Salles. Eu anunciei aqui no bloco anterior que falaríamos sobre as tragédias de Mariana, de Brumadinho. É um assunto evidentemente muito amplo, a gente pode ter aqui várias abordagens, desde a questão da fiscalização, me parece que o senhor reconheceu que havia problemas de fiscalização, até a questão da multa aplicada à Vale para ser usada em parques nacionais. Por onde começamos? Bom, em primeiro lugar, só dizer que eu acho fundamental, você tocou no assunto fundamental, importantíssimo e impostergável,
favorável à reforma da Previdência. Então nós temos que todos trabalhar nesse sentido. Mas enfim, dizer também o seguinte, Felipe, que o que aconteceu com o Brumadinho é uma repetição do que aconteceu em Mariana. E tanto em Brumadinho quanto em Mariana, você percebe que a fiscalização foi falha. Foi falha porque, como eu disse no começo do programa, os governos anteriores cresceram enormemente os cargos em comissão para os seus apadrinhados, para os seus companheiros partidários, e aqueles órgãos que precisavam estar fortalecidos, treinados, com equipamento, com tecnologia, com investimento, estavam depauperados. Exemplo disso, a ANM, Agência Nacional de Mineração, o antigo DNPM, que era quem incumbia fiscalizar. Uma agência que, para fiscalizar todas as barragens do Brasil, só tinha 12 fiscais, você imagina o nível de destruição do seu quadro técnico, da sua estrutura. Muito bem. Dito isso, o IBAMA, tão logo houve o acidente lá em Brumadinho, eu fui, aliás, o primeiro ministro do governo a chegar lá, aplicamos a multa no dia seguinte à Vale no valor de 250 milhões de reais, que era o limite máximo que nós poderíamos fazer, fizemos, portanto, no limite máximo, não houve benevolência, leniência nenhuma com a companhia. E também, de maneira diferente do que fez a Dilma, que demorou, inclusive, muito, demorou acho quase uma semana para chegar lá em Mariana. No caso de Brumadinho, também diferente de Mariana, que Mariana criou-se um assembleísmo, um grupo lá que demorou 3 anos para começar a dar resposta à sociedade daquilo que poderia ser feito. Nós não. Aplicamos a multa dos 250 milhões e imediatamente fomos buscar coisas tangíveis, concretas, imediatas que a companhia, a Vale, pudesse fazer para compensar a população, para compensar a sociedade mineira em relação a essa tragédia humana e ambiental. E a Vale fez? Então, o que foi sugerido, Augusto, ao contrário do que foi dito em alguns meios de comunicação, que estava se dando desconto, vantagem à Vale, não tem desconto nenhum. A Vale está cogitando, isso está sendo negociado conosco, a Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal e também o Governo do Estado de Minas Gerais, a transformação, isso chama-se acordo substitutivo, dessa multa de 250 milhões de reais, sem nenhum desconto, diga-se bem, diferentemente do decreto que consegue descontos, o decreto de multas, que é para outras situações, nesse caso como a morte, não se aplica nenhuma dos dispositivos do decreto de conversão de multas. Nesse caso especificamente, o que se faz? Negocia-se, olha, em vez de pagar 250 milhões de multa, porque para a Vale era até mais fácil, ela vai lá, paga para o governo federal, entra no caixa, isso tudo é contingenciado pelo problema de lei e responsabilidade fiscal, ia pagar os 250 milhões, mas vantagem para o meio ambiente ou para a sociedade mineira, zero. Então o que nós estamos negociando? Que eles invistam esses 250 milhões de reais, ou se não a sua totalidade, uma parte, e uma outra parte a gente colocaria ali na região de Brumadinho para ajudar também o turismo e geração de renda e uma oportunidade de vida para essas famílias que foram afetadas, mas grande parte desse recurso em 7 parques nacionais que estão lá no estado de Minas, que só são parques criados praticamente na parte jurídica, são parques, eu diria que são quase que uma ficção jurídica, parques que precisam ter uma estrutura de visitação, uma estrutura de restaurante, de trilha, de atividades que não existem em absoluto. A Vale construiria todas essas estruturas e entregaria para o Ministério para que a gente possa conceder esses parques para serem explorados pela iniciativa privada e, com isso, incentivar o ecoturismo, geração de emprego e renda no estado de Minas Gerais. Aliás, aproveitando a oportunidade para dizer que nós estamos num grande esforço lá no ICMBio e no Ministério para conceder à iniciativa privada esses parques nacionais que são grandes atrativos turísticos, mas não atraem os visitantes, porque não estão bem estruturados, não estão bem operados. Aparados da Serra, lá no Rio Grande do Sul, maravilhoso, Serra Geral, Canela, São Francisco de Paula, Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, Chapada dos Guimarães, esses de Minas Gerais, enfim, nós temos mais ou menos 20 parques que estão praticamente prontos. Privatizar a administração dos parques? É que você não privatiza o parque, você concede... Iguaçu é concessão. Iguaçu é uma concessão para o grupo Cataratas, que cuida lá há 20 anos do parque. Melhorou muito, mas poderia ter sido ainda melhor. Isso dito por eles próprios, os concessionários. Por quê? Porque o modelo anterior, o modelo que estava vigente de concessão, lembrando que estão concedidos no Brasil hoje, em termos de parques nacionais, Foz do Iguaçu, o Corcovado lá no Rio de Janeiro, né, ali o trenzinho ali, e o shoppingzinho que tem lá no Corcovado, a lojinha. Tem o Parque de Itatiaia, que fui eu que já concedi, mas no modelo antigo que estava pronto. O Parque do Pau Brasil lá em Porto Seguro, que aliás foi lá onde o MST e o Partido da Causa Operária depredaram a nossa comitiva, os carros da comitiva do governo, aqueles vândalos.
e também Fernando de Noronha. Por que que esse modelo anterior de concessão, que aliás melhor já do que a administração direta pelo Estado, mas por que que o modelo não é o ideal? Porque é o modelo que diz quais são os poucos serviços que pode fazer o concessionário. Quando a lógica da melhor administração é o contrário. É você dizer o seguinte, você não pode fazer esses itens, ou você tem que tomar cuidado com essas fragilidades ambientais. E todo o resto você faça, porque é da natureza do empreendedor, a criatividade, o ímpeto do investidor criar atrativos, balonismo, escalada, restaurante, estacionamento, trilhas, enfim, há uma série de atividades dinâmicas que o setor privado pode ir criando e que traz para a população benefícios. Só para você ter uma ideia, em Foz do Iguaçu, até hoje não tem internet no parque, porque o edital de licitação lá atrás não previa e, consequentemente, o concessionário não pode colocar, né, no parque a internet. Você está lá dentro visitando a cachoeira, lugares maravilhosos, a trilha, etc. Você não consegue postar uma foto no Instagram, no Twitter, onde quer que seja, porque não tem internet no parque. Agora, ministro, houve uma tentativa muito grande, muito forte, de politização da tragédia de Brumadinho. Ela aconteceu mais ou menos com 30 dias de governo Bolsonaro, foi isso? Havia alguma coisa que nesses 30 dias pudesse ser feita para prevenir essa tragédia? Não, ao contrário, isso é a tragédia, aliás, uma grande tragédia, como eu disse, fui o primeiro a chegar lá, uma coisa muito tocante, as vidas que se perderam, mais de 300 vidas, famílias afetadas e tudo mais, mas isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Aliás, se tem alguém que tem culpa nessa história, são as administrações anteriores que, como eu disse, depauperaram o órgão de fiscalização, que é a Agência Nacional de Mineração. Nós recebemos um Estado brasileiro em frangalhos, um Estado brasileiro destruído. Apesar dos esforços da administração do presidente Michel Temer, que fez muitas reformas e fez algumas mudanças importantes, mas não conseguiu reverter, nem conseguiria no período em que foi presidente, não conseguiria reverter o desgoverno petista, o aparelhamento petista, a má gestão petista e o erro conceitual. Aqui não estamos falando só da má gestão, nós estamos falando de escolhas erradas, de modelo de mundo errado, de uma visão equivocada, atrasada e, em muitos casos, também corrupta, tanto que uma grande parte dos que passaram pelo governo estão na cadeia. E o que o senhor acha da dificuldade de encontrar responsáveis, assim, que sejam punidos pela justiça? Ontem mesmo a gente deu nesse programa várias notícias de que medidas estavam sendo aliviadas, quer dizer, muita dificuldade de ter uma responsabilidade penal dos envolvidos. Eu sei que não é exatamente a sua área, mas a sua área, o senhor está tomando as devidas providências, mas nessas tragédias sempre fica a população com muita vontade de encontrar culpados e de exigir que vão presos, mas até o momento há uma dificuldade muito grande que isso aconteça. A legislação penal, ela é feita para punir crimes. E nem sempre as tragédias são resultado de crime. Você precisa ter uma apuração rigorosa, com devido processo legal, a ampla defesa, sob pena de você transformar essas situações em linchamento público. Eu tenho muita dificuldade em corroborar, em apoiar medidas de sopetão para sair punindo gente só para dar satisfação para a sociedade. A sociedade precisa ter uma satisfação, as coisas no Brasil precisam ser punidas quando há realmente responsabilidade criminal, quando há negligência, imprudência, imperícia, enfim, há casos que realmente impõem a responsabilidade criminal. Agora, há outros casos que não são casos de responsabilidade criminal. Esse caso, por exemplo, 318 mortes, é um caso gravíssimo. Se houve, e está sendo apurado isso, se houve negligência, se houve determinação, por exemplo, para que não se usasse os laudos adequados, se ignorassem questões técnicas importantes, aí sim você tem uma responsabilidade criminal clara. Agora, o Brasil não pode ser o país, escolhe alguém para queimar em praça pública logo na semana seguinte. Não é assim que funciona. Agora, a Vale é reincidente. A Vale é reincidente, ela tem que ser duramente punida. É uma companhia que já sabia o que tinha que fazer depois da tragédia de Mariana. Se você olhar aquele refeitório, aquela parte toda administrativa que estava ali, embaixo da barragem, aquilo é inadmissível. Existe uma norma, né, chamada Plano de Acidentes de Barragem, Plano de Contenção de Acidentes de Barragem, PAB. Ele já dizia que na área de extravasamento de um eventual acidente da barragem não podia ter nada. E estava lá desde que eles compraram a área, salvo engano, em 2001. Portanto, faz 17 anos que eles tiveram para tirar aquela área de lá. Então não há desculpa nesse sentido, não há. Nem sirenes funcionaram direito, né? Exatamente. Sirenes que foram postas depois da tragédia de Mariana. Diga aí, José Maria Trindade. Pois na área de licenciamento também há um grande debate, uma grande discussão. Ministro, o senhor prometeu agilizar. Eu me lembro aí de várias obras paralisadas por
pareceres bobos, né, e grandes obras e tudo paralisado, de 1 bilhão por conta de um animalzinho que estaria ali, enfim, e o senhor prometeu agilizar. A quantas anda a agilização dessas licenças ambientais? Zé Maria, deixa eu aproveitar a sua pergunta e citar duas coisas. Primeiro, o licenciamento ambiental. O projeto está tramitando, há uma lei, não um projeto de lei de licenciamento ambiental, tramitando no Congresso, sob a relatoria do deputado Kim Kataguiri, que é aqui de São Paulo. Ele já está bem a par dos elementos, dos critérios que estão lá dentro do projeto. Veio falar comigo, está falando com outros ministros também que têm a ver a área diretamente afetada pelo licenciamento ambiental. Então o Brasil precisa de uma legislação mais moderna, mais ágil e que nem por isso signifique diminuição de garantias ambientais. Ao contrário, quando você dá foco ao trabalho, quando você sabe o que tem que ser analisado, para dar maior incisividade naquilo que realmente interessa e não perder tempo com coisas supérfluas, desnecessárias, isso sim é uma boa medida ambiental, e eu entendo que a legislação que está tramitando no Congresso e que os deputados certamente saberão fazer um bom trabalho de análise e decisão de qual é o modelo que eles vão escolher. Eu acho que isso vai responder bem essa necessidade de modernização. Os órgãos ambientais, inclusive os federais, que estão sob a minha administração, cabe aplicar a lei. Então lá é a lei, é o instrumento, e aqui é o ferramental. Aqui são os órgãos de aplicação. Aqui tem que ter processo, tem que ter sistemas que funcionem, tem que ter resposta rápida, informatização total, mas o pano de fundo, a matéria sobre a qual o órgão ambiental trabalha, vem da lei que está sendo discutida no Congresso Nacional. O segundo ponto, Felipe, que eu queria tocar é o seguinte: muito se falou agora na última semana sobre a licença ou sobre a autorização para o leilão da 16ª rodada do petróleo, que disseram, não, vai autorizar do lado de Abrolhos. Isso. É mentira, nada foi autorizado. O que foi dito pelo presidente do IBAMA foi o seguinte: por ocasião, pode fazer o leilão do lote, desde que tenha a ressalva de que não foi feito o licenciamento ambiental. Portanto, quem comprar o lote, quem ganhar o leilão, já sabe de antemão que terá de fazer o licenciamento ambiental normal. Não houve dispensa de licenciamento nenhum. E mais uma outra informação também para os mentirosos de plantão, que é a seguinte: outros blocos anteriores, licitados no governo anterior, da dona Dilma e do presidente Lula, etc., estão ali, tão próximos de Abrolhos, ou uns até mais próximos de Abrolhos. Salvo engano, não sei se é o terceiro ou quinto lote, estão lá mais próximos. Então, não é verdade que nós estamos criando um precedente. É mentira. Esses lotes de leilão da ANP, da Petrobras, já vem obedecendo uma lógica de funcionamento e não se liberou nada. Não se liberou absolutamente nada. Foi simplesmente a permissão de que se fizesse o leilão, a parte comercial. Aliás, para o Brasil atingir o equilíbrio fiscal, graças à roubalheira e à ineficiência dos governos anteriores de esquerda, inclusive esses que têm abraçado indevidamente a bandeira ambiental e que tocaram o pau no dinheiro do contribuinte, e graças a isso agora a gente tem que cobrir o rombo nas contas. Porque pensando no ouvinte leigo, no espectador leigo, a gente sempre gosta de mastigar os conceitos, né? Licenciamento ambiental para quê e para quem? Como é que funciona exatamente esse processo? O licenciamento ambiental é extremamente importante, porque ele é a forma pela qual você diz como determinada atividade pode ser feita com o mínimo impacto ambiental. Medidas mitigatórias, compensatórias, ou até, eventualmente, pode acontecer, casos em que há tanto risco naquela atividade que a consequência, a análise final do licenciamento é dizer não, não pode, em hipótese nenhuma, em condição nenhuma. Isso pode acontecer. Mas a lógica do licenciamento, Felipe, é a seguinte: você analisa os benefícios para a sociedade, você analisa os benefícios para uma região, para uma determinada atividade econômica, para o desenvolvimento de uma tecnologia, coisa que o valha, e você diz, olha, diante das vantagens e diante dos riscos, estabeleço tais parâmetros. E esse é, portanto, o objetivo do licenciamento ambiental. É em que condições você pode dizer sim. Ele não é um instrumento para dizer não, porque se você tem um instrumento para dizer não, nem precisa gastar energia com licenciamento, diz não logo de cara e pronto. O que aconteceu ao longo desses anos do licenciamento ambiental desvirtuado? É que a pessoa queria dizer não. Determinados radicais em órgãos ambientais Brasil afora, alguns queriam dizer não, mas como não tinham elemento jurídico para dizer não, ou não tinham condições políticas para dizer não, ou não tinham vergonha na cara para dizer não, o que a pessoa dizia? Olha, até pode, mas tem que fazer isso, ou seja, você cria uma condição técnica que é impossível de ser cumprida. Então, na prática, você está dizendo não. É esse equilíbrio, esse bom senso que a gente tem que restabelecer.
tem que ser muito claro, não pode ser na base do dogmatismo. Se tem elemento técnico para dizer sim, em que condições, diga-se sim. Você não vai segurar nenhuma obra para preservar o bagre do Rio Madeira. Augusto, é ridículo. Você tem situações no Brasil em que a desculpa encontrada pelo xiita de esquerda para dizer não é inventar um monte de restrição técnica que não existe. Você espreme e não sai nada. Só que acontece que a pessoa põe isso num parecer, isso vai tocando para frente, vai atrasando o desenvolvimento. Quando você não tem desenvolvimento econômico, você condena a sociedade à falta de saneamento, a problemas de lixo, qualidade do ar e assim sucessivamente. Ministro, o senhor citou aí a reforma da Previdência, depois que eu pedi aqui a colaboração dos ouvintes e dos espectadores, e isso me faz perguntar para o senhor quais foram as condições financeiras em que o senhor encontrou o Ministério do Meio Ambiente e em que a reforma da Previdência poderia melhorar essa situação para que a pasta tenha recursos para investir nas suas medidas? Bom, o Ministério do Meio Ambiente é um órgão principalmente de política pública, não é um órgão de execução orçamentária, mas é um órgão que está muito baseado em recursos de fundos. São Fundo Amazônia, por exemplo, que é esse que vem de fora, fundos de apoio do GEF, do Global Environment Fund, enfim, tem várias origens de recurso para o Ministério poder apoiar iniciativas. O que você tem que fazer? Não é muito recurso que a gente precisa para fazer coisa boa. Só que esse recurso precisa reverberar, ele precisa gerar resultado. O Ministério não pode ser um mero repassador de recursos. Então o maior problema que eu encontrei no Ministério do Meio Ambiente não foi nem a ausência de recurso, foi a falta de controle, de critérios, de objetivos na aplicação desses recursos. Ou seja, aquilo lá tinha virado uma ação entre amigos. A turma que trabalha dentro do Ministério é colega de ONG que também recebe o dinheiro, você manda o dinheiro para dentro do Ministério, distribui para os amigos, ninguém presta conta direito para ninguém, se atingiu o objetivo muito que bem, se não atingiu o objetivo tá bem também. O que é isso? Isso é um jogo de faz de conta. Esses são os governos do PT. Exatamente, é a forma que eles administraram esse país, entendeu? Distribuindo dinheiro público, seja de doação ou de imposto, o que quer que seja, para os amigos todos que estão dentro dessas ONGs, dentro dessas entidades, ninguém presta conta para ninguém, faz uns relatóriozinho fake para inglês ver, e todo mundo fazendo de conta que está tudo bem. Aí você vai na unidade de conservação... Inclui a ex-ministra? Desculpa, Zé Maria. O senhor inclui a ex-ministra, a gestão da ex-ministra Marina Silva nesse conjunto de amigos? Não, a Marina Silva tem um discurso totalmente demagógico. Ela fica com esse papinho, não, porque o desmonte do meio ambiente e tudo mais. Vai lá ver as acusações que tem contra o marido dela. Um monte de atividade lá, atividade ilegal, coisas lá no estado do Acre. Não vem com essa conversa pra cima de nós, não. A cada 4 anos ela reaparece com esse discursinho, porque tá fazendo coisa errada. Depois some. Ela devia ir lá explicar o que o pessoal da gestão dela fez de bom pro país, fora ficar rodando o mundo inteiro gastando dinheiro em viagem e seminário. Agora, ministro, o senhor falou das acusações sobre o marido da Marina Silva e, obviamente, são usadas contra o senhor a condenação, por exemplo, por improbidade administrativa. O senhor poderia esclarecer aqui para o nosso público como é que foi esse caso? Olha, eu esclareço porque esse é um assunto que, para mim, embora me cause constrangimento ter sido condenado, mas eu tenho a plena consciência, Felipe, que eu fiz o que era o certo. Quando eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, havia uma série de medidas de planos de manejo, coisas feitas sem critério, sem equilíbrio, mal preparadas. Esse é o caso da APA da Várzea do Tietê. Nós tivemos que montar um grupo de trabalho dentro do Ministério para rever, da Secretaria, perdão, para rever aqueles critérios do plano de manejo, critérios absurdos que tinham usados em 2014, imagens de 2007, portanto tudo desatualizado, o ordenamento territorial que estava lá era absolutamente equivocado. Uma série de restrições sem o menor sentido, ou seja, nós tivemos que rever aquilo internamente. Eu não tive benefício, aliás, a sentença que me condenou, ela diz com todas as letras, não houve nenhum benefício pessoal para o secretário, não houve nenhuma vantagem pessoal, realmente tinham coisas para serem acertadas, corrigidas no plano de manejo, só que a sentença entende que a forma como nós fizemos não era adequada, justamente porque, na visão da decisão, era papel do secretário do Meio Ambiente não conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico, apenas e tão somente olhar o meio ambiente. Aliás, cita Marx no fundamento da sentença para me condenar. Ou seja, é um absurdo sem tamanho. Isso tem um efeito muito ruim. Eu vou dizer uma coisa importante. Isso tem um efeito muito ruim na vida pública do país. Porque quando você começa a demonizar a atividade do administrador público, perseguir o administrador público, onerar o administrador público, transformar a função do administrador público numa coisa quase dita como criminosa per se,
Você afasta da vida pública as pessoas de bem e ficam na vida pública só as pessoas que não têm nada a ganhar no setor privado. O fracassado no setor privado, a pessoa que vai na vida pública para enriquecer, para fazer coisa errada. A pessoa de bem está sendo afastada da vida pública com essa perseguição toda. E isso é muito ruim para o país. Eu lembro que numa entrevista que você deu aqui, nós conversamos, perguntaram no Ofente, você deu explicação, disse, mas por que os jornais, os grandes jornais não publicam isso? Não sei, eu já disse para eles. Pois depois da entrevista, que foi muito vista, eles também continuam não publicando. Continuam não publicando. É isso aí. Ministro, só para encerrar, quais são as perspectivas aí na sua pasta, as próximas medidas que o senhor pretende tomar durante todos esses anos que ainda resta de mandato? Bom, só para encerrar então, Felipe, rapidamente. A agenda de qualidade ambiental urbana, nós vamos persegui-la com muito esforço, muita dedicação. Vamos ajudar as prefeituras do Brasil que ficaram com grande ônus para cuidar desses sistemas de lixo e pouco recurso, esse problema do Pacto Federativo no Brasil, que é uma vergonha. Então nós vamos ajudar as prefeituras com recurso, com orientação, com tudo mais, para resolver o problema do lixo. Reciclagem, coleta seletiva, destinação para energia, para a utilização do lixo como fonte de energia. Vamos apoiar o ministro Canuto nesse problema do saneamento. O Brasil precisa resolver o saneamento como medida de saúde, como medida de meio ambiente, como tudo isso. Não dá para continuar isso daí. Qualidade do ar, enfim, os temas da agenda de qualidade ambiental urbana, prioridade número 1. Com relação à Amazônia, fiquem tranquilos aqueles que acham que o governo apoia o desmatamento. Nós não apoiamos desmatamento, coisa nenhuma. O que nós não permitimos é que faça-se a perseguição às pessoas de bem, ao setor privado, disfarçado de defesa do meio ambiente. Não, nós vamos diferenciar. O que for ilegal será tratado como ilegal e vai ser duramente reprimido. Com um bom sistema de monitoramento, atividades fiscalizatórias mais contundentes do IBAMA. Agora, as pessoas que estão cumprindo a lei e cumprindo o Código Florestal no Brasil, que é a regra ambiental mais severa, mais rígida do mundo, nenhum desses países que vivem dando lição de moral no Brasil tem nem de longe um Código Florestal como o nosso. Aliás, se você for aplicar as regras de construção em área de preservação permanente, em APP na Europa, praticamente você tem que demolir a Europa inteira. Está todo mundo construído em cima d'água. Então, o Brasil realmente precisa ter mais autoestima na área ambiental e dizer o seguinte: nós não devemos nada para ninguém. Aliás, se devemos na área urbana, que não tinha charme, portanto, essa turma toda de ONG e tudo mais nunca quis pôr a mão nesse balaio. Ficava viajando pelo mundo, gastando dinheiro para tudo quanto era viagem, seminário para discutir mudança climática, enquanto isso o país sem saneamento, com problema do lixo, qualidade do ar nas cidades e tudo mais. Essa é a minha missão. E por outro lado, arrumar administrativamente, apoiar os bons técnicos, os bons quadros, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, concessão de partes, licenciamentos mais racionais, eficientes, enfim, em prol do desenvolvimento do nosso país. A gente está com o tempo estourado, mas o Zé Maria pediu algum complemento. Zé, rapidinho. É só para saber se a base de Alcântara está com algum problema ambiental, ministro. Olha, que eu saiba, não. Eu fui recentemente lá ao Maranhão, Lençóis Maranhenses, conversei lá, mas esse assunto da base de Alcântara, salvo engano, o problema lá é com os quilombolas. Quem sofre com isso é o meu colega, o ministro astronauta Marcos Pontes. Ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is, por todos os esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo. Boa noite, bom trabalho. Muito